Edu, a Vivi pediu para a gente manter a esperança, a gente segue mantendo a esperança, mas o dólar subiu de novo, né? Débora Maganha, por favor, bom dia. Vamos de ICL Economia. Quais as notícias que você traz para a gente? O dólar nas alturas de novo. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Gostaria de entrar aqui com uma mensagem melhor, uma mensagem mais positiva, de esperança também, mas não é o que a gente tem visto do lado econômico, né? O dólar, ele sofreu muito no mês de junho, teve o seu pior desempenho desde março de 2020, que foi quando a gente teve o início da pandemia, né? O dólar, ele acabou, né, tendo uma queda no mês de junho de 11%, né? Então só não foi maior do que o observado lá em março, e após esse fechamento negativo, né, do desempenho do real frente ao dólar, a gente vê uma abertura de mês já com a queda da nossa divisa, né? Então a gente já vê a nossa moeda se desvalorizando, né? O dólar, a última medição, né, já estava, né, cotado aí a R$ 5,30, né, e 30 centavos, se não me engano, eu vou até atualizar aqui, mas a gente vê, agora 5,32 para ser mais exato, então a gente vê mais uma fraqueza aqui da nossa economia, que é a nossa moeda, né? Então a nossa moeda, ela também veio aí acompanhada de uma queda de bolsa bastante importante em junho, foi o pior desempenho para o mês desde 2002, então fazia 20 anos que a gente não tinha um mês de junho tão ruim para a nossa bolsa. E aí, né, podem vir os argumentos de, mas as outras moedas emergentes também caíram em junho, ou os exportadores de commodities também não tiveram ali um bom desempenho da moeda, mas quando a gente analisa o mês de junho, dia a dia, né, que é algo que a gente acaba fazendo, a gente vê que durante o mês, vários dias que a gente teve alta de commodities, que a gente teve um bom desempenho do mercado ali emergente, e em relação ao real também, né? Então o mercado emergente se valorizou frente ao real, frente ao dólar, o real não conseguiu acompanhar. Então a gente vê que o real se desvaloriza, né, em momentos que as outras emergentes estavam se valorizando. Isso mostra que veio uma fragilidade doméstica, né? Então tem bastante incerteza, principalmente do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. Essa dança de cadeiras, né, tanto como aconteceu na Petrobras, como agora vai acontecer na Caixa, é mal vista, né? Não, e aí o que me entristece é falar isso, porque não é o motivo pelo qual a pessoa foi afastada que importa para o mercado financeiro, mas a troca que gera o desgaste, né? Então, se fosse pelo motivo, talvez a gente tivesse até, né, um olhar mais humano do mercado, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, ali é uma troca, né, que acaba desgastando pelo simples fato de você não ter uma estabilidade na direção aí de importantes players para o mercado. Então, a gente tem um mês de junho ruim para a Bolsa, é um mês de junho ruim para o dólar, claro, eles normalmente andam, né, nessas direções contrárias, então o dólar se valoriza a Bolsa em momentos que a Bolsa normalmente se desvaloriza, e um mês de julho bastante desafiador pela frente, que vem com volatilidade, com muitos desafios aí para serem sanados, para que a gente tenha uma recuperação, algum sinal de recuperação aqui no nosso mercado doméstico. A gente tem mais algumas outras notícias, acho que você ia destacar para a gente também, né? 30% dos brasileiros aí com renda domiciliar per capita até R$ 497, né? A gente teve essa notícia Exato. Também, né? Uma notícia bastante triste também, né? O mapa da pobreza foi atualizado aqui no Brasil e teve um aumento, né? Um crescimento dessa população que vive com R$ 497. Hoje, R$ 497 no Brasil não compra nem mesmo uma cesta básica. A cesta básica está acima de R$ 700 na média nacional. E quando a gente olha tanto por estado, né, como também a evolução desse dado, é algo bastante preocupante, porque mais de 10 estados estão acima da média brasileira. Então, o Maranhão, por exemplo, tem 57% da sua população vivendo com R$ 497. Esse estudo é da FGV, né, ele foi divulgado ontem. E também, né, quando a gente pega a evolução nos últimos 2 anos, né, então a gente está olhando de 2019 a 2021, nós tivemos aumento em praticamente todos os estados, então aumento dessa população vulnerável, e apenas 2 estados do Brasil apresentaram recuo nessa métrica. Então, apenas 2 estados tiveram a sua população tendo menos população, menos
pessoas vivendo nessa situação, enquanto todos os outros estados, e aí inclui esse Distrito Federal, então estamos falando de 27, né, a gente tem 25 estados que em 2 anos aumentaram a sua população vulnerável. Então isso é um dado bastante preocupante, a gente vê dados de fome aumentando aqui no país, né, e enquanto isso, né, enquanto a inflação penaliza muito a população mais pobre, e a gente vê um número de 62 milhões de brasileiros vivendo com R$497 ou $5,50 por dia, né, a gente vê gestores de assets aí que vão abrir novas assets aqui no Brasil comemorando a inflação, porque isso trouxe uma maior oportunidade para o crédito privado aqui no país. Então, é uma dissonância incrível que acontece entre a realidade e o mercado financeiro e como isso é olhado, e só me enche de tristeza. Eu gostaria de estar com a esperança aqui com vocês, mas só me enche de tristeza. Deixa eu só fazer um alerta para todo mundo que está assistindo aqui a gente. E a Débora fica super à vontade de me corrigir se eu tiver. Eu acabei de ver a notícia, né? Põe na tela a notícia, que eu garanto que quase todo mundo entendeu errado a notícia. É muito pior do que vocês imaginam. Mapa da pobreza. Quase 30% dos brasileiros vivem com a palavra mais importante da notícia: até R$497. Não quer dizer, não é 30% da população brasileira vivem com R$497. Não é isso. O que a notícia está dizendo é até. O que quer dizer? Vamos botar número, porque o número impressiona. O número é o que mostra a realidade. A gente, às vezes, fica aqui na estatística e se confunde. Até, não é até, média, não faz tanta diferença. Você vai ver que faz diferença. 30% da população brasileira. Estamos falando do quê? Estamos falando da Inglaterra. 60 e poucos milhões de pessoas. 30% da população brasileira. Estamos falando de quase 70 milhões, 210 milhões, 70 milhões de pessoas. Estamos quase chegando ali na Alemanha, que tem 80 e poucos milhões. Mas já passamos de Inglaterra, já passamos de França. A gente está falando que aqui dentro tem uma população maior que da Inglaterra, maior que da França, onde o indivíduo mais rico dessa Inglaterra aqui dentro, o indivíduo mais rico de todos, o Jorge Paulo Lemann desse país de 70 milhões de pessoas no Brasil, o Jorge Paulo Lemann dos 70 milhões de pessoas mais pobres do Brasil, ganha R$497 por mês. Entendeu? O mais rico de todos, não é a média. O mais rico de 70 milhões de pessoas no Brasil, o mais rico de todos, a média é muito abaixo de 497. Já foi mais abaixo, agora só não é tão abaixo porque tem um auxílio que é temporário. Já foi muito mais abaixo. Agora, olha que loucura, o mais rico desses 70 milhões. Não é isso que quer dizer até, Débora? Só me corrija se eu estiver errado. Exato, exato. Nós temos aí uma parcela importante da população que vive com renda, inclusive, menor do que R$497. Quando olhamos aí a população, né, a distribuição dessa população, a gente tem um contingente grande que vive com R$289 e o menor patamar de renda desse estudo é R$105 por mês, que tem 12 milhões de pessoas nessa categoria. R$105, né? Então, é até realmente. Né? Nós temos outras faixas de renda que a gente tem um contingente bem grande ainda dentro desses estratos. Comecei a pensar quando eu fiquei te ouvindo aí. Então, 70 milhões de pessoas no Brasil vivem com uma renda de até R$497. E 33 milhões passam fome. A gente tem aí mais de 100 milhões de pessoas nessa situação, então. Não, esses 33 milhões provavelmente fazem parte desse grupo. Não necessariamente, mas provavelmente. E por que eu digo não necessariamente, mas provavelmente? Porque são estudos diferentes, né? Então, às vezes, um pode ter respondido uma pesquisa de um jeito e respondido a outra do outro, ter sido analisado, mas provavelmente, né, em termos lógicos, quase todo mundo que está com fome está dentro desse grupo aqui. Até porque a Débora falou, tem uma porcentagem que vive com R$120, né? Como é que se vive num país assim?